E nós estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo da igreja muito difícil. É um tempo bom para que a gente seja formado, né? Porque a tecnologia, nós tivemos aí uma pandemia, eu quase morri nessa pandemia, e vivi também um outro milagre grandioso de Deus, né? Deus, 15 dias, falou para mim que eu ia estar numa sala, e você imagina que você está numa sala como essa aqui, você vai imaginando... Você teve Covid naquela época que não teve... Ano passado. Não tinha vacina ainda, né? Não tinha vacina. Foi em março, foi no dia... Eu recebi uma palavra de conhecimento no dia 16, ou dia 15 de março, para uma pastora amiga. E ela falou que eu estaria numa sala da minha cidade e que Deus ia fazer resgates. E eu recebi a palavra, vamos esperar o tempo, né? Então, esperei o tempo. E acabei pegando Covid no final do mesmo mês de março do ano passado, 2021. E achava até que eu era sintomática, porque mesmo que eu usasse todas as medidas de proteção, enfim, peguei o Covid e foi um drama muito grande, porque eu não sabia que eu ia ficar tão mal. Eu já tinha tido pneumonia aos meus 14 anos, quando eu aceitei Jesus lá atrás, mas eu não sabia que se você tem uma pequena cicatriz no pulmão... o caso complica, e no meu caso complicou. Eu entrei no UPA e fiquei ali e fui logo colocada na sala amarela. Entrei com 87 eu esqueci o nome que você dá, de respirar, né? Medido. 87% do pulmão estava comprometido, não, isso? Não, né? Era mais, era 95. Caramba! 87 tem um nome. Quando eu também não vou saber. Saturação? Saturação. Ah, tá. A saturação estava 87, muito baixa, porque você tinha que ter pelo menos 94. O normal, 98. E eu tinha ido em outros pronto-socorro, né, em outras cidades, porque aqui estava muito cheio. Mas naquele dia, meu filho falou: pai, traz minha mãe aqui, porque eu e Priscila estamos aqui e tá legal aqui, tá vazio, agora de madrugada, 3 da manhã. Eu não estava conseguindo respirar, nebulização não melhorava. Enfim, entrei, fiquei, tive que ser internada, esperando a vaga no hospital de campanha, que graças a Deus não fui. E quando eu estava na sala daquele lugar, entrou uma enfermeira no sábado, eu entrei na sexta de madrugada, fiz a tomografia. A tomografia tinha dado 95% do meu pulmão tomado. A enfermeira, obviamente, não falou a verdade para mim. Ela tinha falado para mim que era só 25, você vai sair daqui rápido. E a gente vai acreditando, me dando febre, né? Tendo que comer, aquela coisa toda forçada. E no sábado à noite, a enfermeira-chefe daquele lugar, o nome dela é Patrícia Moraes, ela falou assim: vamos fazer um culto. Eu falei: eita, o quê? Culto? Dentro de um lugar como esse, só entrando gente. Porque nós passamos... Quando eu entrei, estava naquela crise de oxigênio, estava sendo racionado. E toda hora vinha alguém trocar aquelas botijas enormes, né? E eu falei: como assim culto? A gente faz aqui um culto toda noite, quando está aqui esse plantão. Eu falei: legal. Aí eu comecei a conversar com ela, falando quem eu era, tal, pá. E eu falei assim: qual é o teu nome? Ela falou: Patrícia. Eu falei: Patrícia, depois do culto, eu quero que você ore por mim. E aí ela falou: não, mas eu não posso orar por você. Eu falei: por que você não pode orar por mim? Você é uma pastora. Eu falei: o que tem isso? Você é minha irmã em Cristo. Não, eu estou há 10 anos afastada da igreja. Eu falei: mas é agora que você vai orar, menina, você é cheia da unção de Deus. Você tem a unção do Pai na tua vida, você vai orar por mim e eu vou ficar curada. E eu não estava conseguindo nem respirar. Eu respirava, sentia como se fosse uma faca. Eu já sabia que quem já teve pneumonia, né, sabe que é horrível. Eu já tive também. É horrível. É horrível. Você respira, parece que tem uma faquinha lá dentro do teu pulmão. E aí ela falou: tá bom. Aí ela fez aquela oração simples, mas Deus ouve. Porque para Deus não tem essa de oração forte, oração fraca. A gente que às vezes, né, quer enfeitar demais. Quer enfeitar. E ela orou. E eu dormi aquela noite, consegui dormir. No dia seguinte, no domingo,
ela já tinha saído. E a médica chegou para mim e falou para mim, eu respirei, sentei e falei, gente, eu estou respirando bem. Eu estou respirando bem. E a médica foi e falou assim, e aí, moça, você quer ir para casa? Eu falei, com certeza. Porque eu me lembrei da palavra de conhecimento, que eu estaria numa sala, só que eu não imaginava que era uma sala amarela do UPA, na minha cidade, Araruama. E ali eu juntei uma coisa a outra. Falei, então, Deus, olha só, me tira daqui hoje. Eu já cumpri o meu papel aqui e eu quero ir embora daqui. Porque você vê gente morrendo. Né? E ali, aquela médica, em vez de começar por mim, ela foi fazer todo mundo, tínhamos 23 pessoas naquela sala. E aí eu tinha aumentado, né? Eu fui lá e burlei, eu aumentei o oxigênio para que a saturação desse pelo menos 92. A saturação deu 93, ela me liberou, fui para casa. Muito fraca. Em 3 dias, eu não sabia mais andar. É muito louco o que acontece. Caramba! Você perde a noção das suas pernas. É muito louco. E eu saí dali, fui para casa, andando muito devagarinho. Cheguei ainda com febre, mas comecei a ser tratada, fui para o médico falou assim, olha, olhou a minha tomografia, faz outra, mas eu vou já te dizer uma coisa, não sei como que eles não te entubaram, porque 95%, era né? muito risco. E você sabe que se você fosse entubada, você talvez não estaria aqui. São poucos. Porque foi muita loucura, muita gente morreu por conta disso, mas isso aí é uma outra história. A história de Deus é que Deus me livrou. E depois de uma semana eu busquei o contato com essa enfermeira e ela conversando comigo. Foi a Patrícia, no caso. E a Patrícia me falou assim, e aí, minha amiga? Ela sempre fala assim, a gente conversa até hoje. E aí, minha amiga? Eu falei assim, como é que você está? Eu falei, estou bem, estou caminhando, né, devagarinho, estão cuidando de mim, estou em casa. Mas você está muito bem, você está falando melhor. Pois é, os seus amiguinhos estão todos descansando. Aí eu falei, ué, descansando? Eu falei, como assim? Estão descansando, foram para casa? Não, todos morreram. Caramba. Todos morreram. Só eu, que Deus me resgatou. Então, assim, quando você vive isso, você vê que realmente é surreal você viver o sobrenatural de Deus. Porque uma irmã que estava orando por mim, uma missionária, a missionária Marília, eu gosto de dar nome, né? Porque eu acho que você tem que identificar aquele que orou por você. E ela orou por mim. E ela falou assim, Bianca, é uma diaconisa lá da igreja, Bianca, a pastora Cláudia foi curada porque, em tal hora, um anjo entrou lá naquele lugar. E depois eu fiquei sabendo também que até questionaram o porquê que a médica me liberou. Mas aquela médica me liberou porque Deus estava me arrancando com mão forte dali. Que Ele sabia que eu poderia me cuidar em casa. Porque eu falei, Deus, eu já cumpri meu papel. Hoje a Patrícia está no Senhor, né? Ela e a casa dela servem a Deus, ela está grávida de uma menininha. Ai, que benção. Então, assim, teve várias restaurações na vida dela, já esteve lá conosco, louvando a Deus na Igreja Ágape. Então, você vai vendo como que Deus vai fazendo. E o louvor sempre muito vivo, né? Sempre presente. Sempre presente. Você cantar dentro de uma praticamente uma UTI, né? Dentro de um tempo difícil, como a pandemia que nós vivemos, e você ser retirada de lá, lembrando de uma palavra de conhecimento, é você viver o sobrenatural de Deus. É você entender que Deus ele tem os seus resgates e é só a gente entender qual a parte do script que a gente... qual o nosso papel que a gente tem que entra, né? Exatamente. É muito legal, é muito bom a gente viver esse relacionamento com Deus, né? É muito bom, muito bom, muito bom.